Fala pessoas, tudo bem? Então hoje, avançando na fisiologia celular, nós vamos efetivamente falar sobre o potencial de repouso, que também é conhecido como potencial de membrana. Tá? Então essa é a aula 3 e vamos à frente. Na aula 2, a gente discutiu, lembrou temas relacionados à estrutura da membrana, composição e os principais movimentos que ocorrem através da membrana. Você lembra que, pela membrana ser formada pela bicamada de fosfolipídios atravessada por proteínas, a bicamada de fosfolipídios ela vai apresentar uma porção mais hidrofóbica no centro. Então, moléculas hidrofóbicas, pequenas, elas tendem a atravessar a membrana através dos fosfolipídios. Certo? Isso é o que a gente chama de transporte passivo por difusão ou difusão simples. Lembra que gases como o oxigênio molecular, o dióxido de carbono, eles atravessam a membrana segundo esse mecanismo de transporte, principalmente através de gradientes, de diferenças. No caso dos gases, gradiente de pressão. Mas, além do transporte através dos fosfolipídios, você vai ter o transporte através das proteínas. Os transportes através de proteínas, eles podem acontecer por proteínas canais, canais vazantes, poros sempre abertos, ou através de proteínas carreadoras, que são aquelas que são específicas, apresentam sítios de ligação para fazer o movimento de conformação alterada de dentro para fora ou de fora para dentro. Quando esses transportes eles vão a favor dos gradientes, como a favor de um gradiente de concentração ou um gradiente eletroquímico, a gente diz que esse transporte ele é um transporte passivo por difusão facilitada. Quando esse transporte ele é contra o gradiente e faz uso de energia através principalmente da molécula de ATP, então a gente diz que esse é um transporte ativo. Tá? Mas vamos lá. Lembrando essa parte, vamos avançar. Bom, o que a gente vai falar muito aqui sobre íons, tá? Então é importante a gente lembrar que os íons eles vão representar os elementos da tabela que não apresentam estabilidade no momento. Então eles têm ou elétrons a doar ou elétrons a receber, tá? E aí? Significa então que eles têm capacidade de interagir com outras moléculas. Tá? No caso aqui da gente, a molécula que interessa a gente é a água, tá? Que você vai encontrar sempre no meio intracelular, obviamente dependendo do tecido, com quantidades maiores ou menores, ou no meio extracelular. Bom, e daí? E daí que você, quando estudou química, provavelmente lá no primeiro ano do ensino médio, quando você estava vendo tabela periódica, você aprendeu as propriedades de tabela, eletropositividade, eletronegatividade, vai daqui para lá, de lá para cá e tal, não sei o quê, e o raio atômico. Bom, o raio atômico é a propriedade que interessa para a gente aqui nesse momento. Por quê? O raio atômico, ele representa, como o próprio nome está dizendo, o tamanho do raio do átomo. Tá? Então, alguns elementos da tabela eles vão ter raios maiores e outros menores. Como a gente pode ver na imagem aqui, tá? Os elementos da família 1A, onde você tem lá o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, por aí vai indo, tá? Você vai vendo que conforme a gente vai descendo na família, certo? Descendo nos períodos, esse valor aqui ele vai aumentando. Esse valor é o valor do raio atômico, certo? Ao mesmo tempo, o deslocamento nos períodos, tá? Lembra, o período é a linha, tá? Ele vai aumentando conforme você vai voltando para a família. Então, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho no extremo cobre, níquel, cobalto, ferro, cálcio, potássio. Aí você vê, o potássio é o que tem raio maior. Tá? E daí? E daí que significa que quanto maior o raio atômico, mais você tem área de interação com moléculas ou outros íons para doar elétrons ou receber elétrons. Tá? E daí? Agora vamos a elas. No meio aquoso,
esses íons, eles vão interagir com a água, porque você lembra que a água ela é um composto polar, né? Ou seja, tem polo, e não só é polar, como ela é um dipolo. A água ela tem campo de interação eletropositiva pelos hidrogênios e eletronegativa pelo oxigênio. Ou seja, olhando essa nossa imagem aqui agora, quando você olha a imagem aqui mostra para a gente um cristal de cloreto de sódio, tá? Um cristal de sal, um pedaço lá daquele sal grosso, tá? E você joga na água. Conforme esse sal grosso ele vai interagindo com a água, tá? O cloreto, certo? O cloro, como ele é eletronegativo, ele vai interagir com a água na solubilidade a partir dos hidrogênios, tá? Então o que você vai ter? Você vai ter que o cloro ele vai se ligar às moléculas de água, vai ligar uma e não a outras, é como se ele tivesse variando ligações, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, na solubilidade, como se ele tivesse ligado a todas essas que estão ao redor e a nenhuma ao mesmo tempo. Tá? Isso faz com que a molécula, o íon, no caso aqui o cloreto, na hora em que ele se desloque pelo meio, ele não vá sozinho como íon, ele vai arrastando essa nuvem de água ao redor dele, que forma aquilo que a gente chama de camada de solvatação. Resumindo, na hora em que o cloreto se desloca, ele não está se deslocando só com o tamanho dele de cloreto, ele está se deslocando como uma forma maior. Por isso que, no caso, vamos olhar aqui o sódio, tá? O sódio, como ele é eletropositivo, ele vai interagir com a água através do oxigênio. Na hora em que você tem essa interação, a mesma coisa. O sódio se liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga com a água, e isso vai gerando uma nuvem de arrasto. Por que isso é importante? Porque, de novo, na hora em que o íon está se deslocando, ele não está se deslocando apenas como íon, ele está arrastando uma nuvem de água junto com ele. E isso faz com que ele seja maior. Ou seja, quanto maior for o raio atômico, mais área de interação com água eu vou ter, porque a gente está falando do meio aquoso aqui, e consequentemente, aspas, o íon é maior. E aí você tem que lembrar que se o íon é maior, na hora em que ele vai tentar atravessar a membrana, ele tem que passar pela membrana por um espaço que permita com que ele passe com esse monte de água que está indo junto com ele. Por isso, os íons não passam de jeito nenhum pela membrana através dos fosfolipídios, pela difusão simples. Eles têm que atravessar a membrana por difusão facilitada. Ou através de uma proteína carreadora, com um sítio específico para ele encaixar, ou, como é mais comum, através de um canal vazante, de uma proteína canal que o poro está sempre aberto. Bom, então vamos lá. Imagina a seguinte situação. Eu tenho uma situação hipotética aqui, tá? 2 compartimentos. Um eu vou chamar de citossol, meio intracelular, o outro de meio extracelular, fluido extracelular, tá? E aí, dentro desses compartimentos, se você for contar, você vai ver que existem mais cargas negativas, que estão em azul aqui, do que cargas positivas. No olho a gente consegue visualizar isso, tá bom? Então você olha que tem mais carga negativa do que carga positiva, certo? E o que a gente está vendo? As cargas positivas e negativas elas se pareiam e isso gera um equilíbrio, certo? Ou seja, eu tenho carga negativa, carga positiva, elas vão se neutralizando. Do lado de fora, a mesma coisa, tá? As cargas mais acumuladas aqui demonstrando são cargas positivas, mas as positivas e as negativas vão se neutralizando. Só que o que acontece? O excesso de carga negativa que eu tenho no meio intracelular, ele é atraído, tá?
atrai, melhor dizendo, porque ao meio intracelular, que é o confinado, ele atrai cargas positivas do meio extracelular. E isso faz com que a carga positiva e a carga negativa elas vão se neutralizando e você vê que há um equilíbrio, certo? Nessa membrana hipotética que só tem fosfolipídios, tá? Então, grosseiramente, se eu fosse medir o potencial elétrico dessa célula aqui, eu ia ter carga zero, tá? Bom, aí agora vamos analisar as situações. Na primeira situação, aqui em cima, eu tenho bolinha vermelha representa o íon sódio, bolinha azul representa o íon cloreto, tá? Ah, o íon cloro, mas a gente tem o hábito de chamar de cloreto, tá? Bom, aqui eu tenho uma membrana hipotética que só tem fosfolipídios. Do outro lado, lado externo, nesse nosso exemplo aqui, eu não tenho íons nenhum, só tenho água, tá? Então, o que acontece? Na hora em que eu coloco canais vazantes para sódio e canais vazantes para o cloreto, por diferença de concentração, a tendência é que o cloreto se desloque para o outro lado e que o sódio também se desloque para o outro lado, tá? Isso vai acontecer, esse deslocamento, até que se alcance o equilíbrio. Tá? O deslocamento vai ser num sentido só, até que se alcance um equilíbrio. Tá? Dizer que é num sentido só é forçação de barra. Tá? Mas, depois que os dois lados eles apresentam concentrações equivalentes, alcança-se um equilíbrio. Certo? Então, proporcionalmente o que vai para um lado é proporcional ao que vai para o outro lado, tanto para o sódio quanto para o cloreto. E aí você tem que lembrar aqui que um é um cátion e o outro é um ânion. Então aqui eu tenho que levar em consideração tanto a diferença de concentração quanto a diferença de carga elétrica. Tá bom? Bom, na situação do meio aqui, ó, eu tenho dois compartimentos separados por uma membrana sem canais. Tá? E aqui eu tenho o íon potássio, que ele está mostrando, ó, do lado de dentro eu tenho maior concentração, do lado de fora eu tenho menor concentração. A gente vê pelo tamanho do potássio, certo? Esse A negativo são o que a gente vai chamar de ânions intracelulares. Tá? Esses ânions eles vão representar aquelas moléculas que apresentam uma natureza eletronegativa e que estão aprisionados no meio intracelular. No nosso caso, isso vai ser representado principalmente por moléculas que têm muita hidroxila, OH-, não é isso? Ou fosfato. Tá? Por quê? Porque tanto a hidroxila quanto o fosfato, eles são muito presentes em muitas moléculas, principalmente nos ácidos nucleicos, DNA e RNAs. E essas moléculas elas tendem a estar aprisionadas dentro da célula. Elas não têm por que sair da célula. Então, isso faz com que eu tenha um excesso de cargas negativas dentro da célula. Tá? Então, na hora em que você vai para a situação do meio aqui, ó, o excesso de carga negativa dentro da célula faz com que a célula fique negativa. Certo? Isso? Aí eu coloco um canal vazante para o íon potássio. Eu tenho maior concentração de potássio dentro da célula e menor concentração de potássio fora da célula. Se você for levar em consideração o gradiente de concentração, o potássio vai sair de dentro para fora. Só que na hora que o potássio sai de dentro para fora, o potássio ele tem carga positiva. Na hora em que ele sai, ele está levando carga positiva. Se ele está levando carga positiva, ele vai tornar o meio intracelular, que já é negativo, mais negativo ainda. Certo? Na hora em que isso acontece, você tem uma força resultante em que a saída de potássio por diferença de concentração gera uma situação em que há um ambiente ainda mais eletronegativo no meio intracelular. Isso faz, como eu vou deixar um pouquinho mais claro daqui a pouco, com que a concentração de potássio ele alcance o equilíbrio, mesmo tendo mais dentro e menos fora. Tá? A situação ao lado aqui é a mesma para o sódio, tá? Mas é considerando o meio externo em relação ao meio interno. Tá? O que interessa para a gente
é o potássio, porque é o potássio que está dentro da célula, como a gente vai ver agora. Então, olha só. Imagina o seguinte, eu tenho dois compartimentos, tá? Separados por uma membrana biológica. Aqui eu tenho dois eletrodos e eles estão fazendo a medida do potencial, certo? Tá? Você vê que do lado de cá eu tenho 0,01 molar de cloreto de potássio e do outro lado a mesma concentração. Então eu tenho concentrações iguais nos dois compartimentos. Então isso indica o quê? Que especificamente para o que a gente está medindo, para o potássio, a quantidade de potássio que está saindo do lado A1 para o lado 2 é proporcional à quantidade que sai do lado 2 para o lado 1, certo? Logo o fluxo resultante aqui vai ser zero e eu não tenho geração de potencial elétrico, nem negativo e nem positivo. Na situação 2 aqui, ó, olha, a gente já tem diferença. Por quê? Se você for olhar aqui, o lado de cá ele é 0,1 molar, enquanto que o outro é 0,01 molar. Resumindo, o lado 1 ele tem 10 vezes maior concentração em relação ao lado 2. Então essa diferença de concentração faz com que haja um fluxo resultante de deslocamento do íon potássio do lado 1 para o lado 2. Está acontecendo aqui, a gente está vendo. Tá? Então, por diferença de concentração, o potássio ele tende a se deslocar do lado 1 para o lado 2. Tá? Bom, e aí? Só que na hora em que você move o potássio do lado 1 para o lado 2, você não está movendo só o íon. Você está levando o íon e você está levando carga positiva. Na hora que você leva a carga positiva para o lado 2, isso vai fazer com que haja uma diferença de potencial, porque o lado 1 está perdendo carga positiva, logo está ficando mais negativo. Enquanto que o lado 2 aqui no nosso esquema está ficando mais positivo. Certo isso? Tá? Nas células em geral é isso que acontece. Tá? O potássio ele sai do meio intracelular para o meio extracelular por diferença de concentração, mas na hora em que ele se desloca, ele torna o meio mais eletronegativo. E isso faz com que o deslocamento de potássio seja reduzido, tá? e haja um refluxo de potássio. Então, na hora em que o potássio ele volta para dentro da célula, principalmente através da bomba de sódio e potássio, embora possa acontecer também pelos canais vazantes, eu tenho o retorno de carga. E aí é igual o gato atrás do rato. Na hora em que eu devolvo o potássio para dentro, por causa da carga negativa que atrai, isso faz com que a concentração aqui aumente. Então essa concentração aumentando vai botar para fora. E na hora que bota para fora, leva a carga positiva e dentro fica mais negativo. Então o potássio ele tende a sair da célula por diferença de concentração, mas ao mesmo tempo ele tende a voltar para a célula por diferença eletroquímica. Ou seja, o equilíbrio ele não é alcançado em concentração. Então, essa diferença de concentração ela faz com que o cátion se move a favor do seu gradiente de concentração. O movimento das cargas vai criando uma diferença de potencial elétrico através da membrana, está aqui representada. O potencial elétrico na membrana se estabiliza e se opõe ao gradiente de concentração. Ou seja, o potássio sai por diferença de concentração, mas ele tende a retornar por diferença elétrica. Tá? Logo, apesar das concentrações serem diferentes, como há um retorno por gradiente eletroquímico, alcança-se o equilíbrio do íon, mesmo que as concentrações sejam diferentes. Isto é extremamente importante, porque é o que vai determinar o tema da nossa aula, o potencial de repouso das membranas celulares. Tá? Então, se você olha aqui,
Bola azul escura, íon potássio. Tem mais dentro da célula do que fora da célula. Íon sódio tem mais fora da célula do que dentro da célula. Tá? E os ânions impermeáveis são aqueles elementos, como eu falei, hidroxilas, fosfatos, que são mais acumulados dentro da célula e que não têm transportadores, porque não tem por que sair da célula, que é o que faz com que haja um acúmulo de carga positiva, de carga negativa dentro da célula. Bom, aqui o que você vê são canais do íon potássio, tá? Então, por que tem um fluxo maior de potássio do que de sódio? Se você olhar pelo tamanho da bolinha, o potássio ele vai ter um raio atômico menor do que o sódio, certo? Então, o potássio ele tende a sair com uma certa facilidade e o sódio não tende a entrar por esses canais com facilidade porque o poro não permite o tamanho. Tá? Então, o que vai acontecer? Por diferença de concentração, o potássio sai da célula, tá? E isso faz com que a célula ela fique mais acumulada eletronegativa, certo? Por causa dos ânions que estão aprisionados dentro e da perda de carga positiva. Tá? Ao mesmo tempo, do lado de fora da célula, tá? Como eu tenho saída de potássio e eu tenho sódio, tá? Os ânions acumulados aqui, ó, eles vão formar um campo de atração eletronegativa que vai atrair carga eletropositiva do lado de fora da célula. Isso faz com que a membrana ela até forme um dipolo. O polo interno dela vai ser eletronegativo e o polo externo dela vai ser eletropositivo. Na próxima aula, quando eu for falar de potencial de ação, eu vou discutir isso com mais cuidado quando eu for falar de todo o experimento que levou a isso. Mas imaginemos a seguinte situação. Eu tenho aqui um neurônio gigante, tá? Então a gente vai ver que ele é um neurônio de Lula. Ele está dentro de um meio que simula as condições nutricionais necessárias para a sobrevivência, tá? Dentro de uma placa de Petri. Aqui eu tenho 2 eletrodos, tá? Um eletrodo de referência, que é o grosseiramente falando, que é o terra, e aqui o amplificador, tá? Que é o que vai fazer a leitura, que é o eletrodo de registro, tá? Que o amplificador está aqui, desculpa. Como eles estão no mesmo meio inseridos, a diferença de potencial é 0. Tá. Mas o que acontece se eu pegar o eletrodo de registro, deixo o terra aqui, se eu pegar o eletrodo de registro e espetar a célula, tá? Ele vai ver se existe uma diferença de potencial entre o neurônio e o meio. Na hora em que isso acontece, você faz uma medida, espetei e ele lê. A diferença alcançada é, tá aqui, menos 60 milivolts, tá? De diferença entre o meio intracelular e o meio extracelular. Isso indica para a gente que o meio intracelular ele tem um acúmulo de cargas negativas em relação ao meio extracelular. E isso é explicado para a gente por 2 coisas. O acúmulo de cargas negativas intracelulares por causa dos ânions impermeáveis, das moléculas que têm mais carga negativa, que não atravessam a membrana porque não tem lógica nem transportadores. E 2, por causa do fluxo resultante do íon potássio, que sai por diferença de concentração, mas retorna por diferença eletroquímica. Tá? E isso faz com que a concentração do potássio alcance um equilíbrio elevado. Tá bom? Obviamente, existem outros íons envolvidos nesse processo. Não é só o íon potássio, certo? Mas o íon potássio ele é importante para a gente porque o íon potássio é o único que apresenta maior concentração no meio intracelular do que no meio extracelular. Os outros íons, que são bem importantes também, o sódio, o cálcio e o cloreto, que é o único eletronegativo, eles são mais concentrados no meio extracelular do que no meio intracelular. Tá bom?
A equação para determinar o potencial de equilíbrio, né, da célula, o potencial de equilíbrio não, desculpa, o potencial de repouso da célula, ela utiliza a pressão do íon sódio, do íon potássio e do íon cloreto, certo? Interno e externamente. Tá? E essa leitura ela tende a chegar nessa faixa entre menos 60 e menos 65 milivolts. Tá? Para a maioria devastadora das células. Algumas são um pouco menos eletronegativas, menos 55, tá? E outras são um pouco mais eletronegativas, menos 70, menos 73. Tá bom? Mas em geral a gente vai trabalhar dentro dessa faixa, menos 62, menos 65. Tá? Esse vídeo aqui ele fortalece bem essas ideias. Será que entrou? Entrou. Olha lá. Íon sódio, verdinho. Íon potássio, azul. Meio extracelular, meio intracelular. Como são íons, não atravessam a membrana através dos fosfolipídios. Aqui eu tenho a inserção da bomba de sódio e potássio, certo? A bomba ela é considerada eletrogênica, porque ela gera uma diferença. 3 íons sódios vão ser expulsos com gasto de ATP, muda a conformação quando os sítios estiverem todos ocupados. Tá? Gastou a energia. Tá? Aí os íons potássio, eles se ligam ao sítio e voltam. Então perceba, eu tiro 3 cargas positivas e devolvo 2 cargas positivas. Então eu tenho uma diferença elétrica aí, tá, que faz com que eu tenha uma conservação do meio eletronegativo. Aqui, ó, o transportador de glicose, que a gente viu na aula passada, quando eu estava falando de proteínas carreadoras. Então eu tenho a ligação de sódio e glicose, tá? Lá no caso do epitélio, que é no caso aqui um transporte que não requer ATP, certo? Então ele é um transporte passivo, tá? Então a proteína vai facilitar o fluxo. E aqui no caso, eu tenho um canal vazante, tá? E você viu que ele permitiu o fluxo, o movimento do íon potássio. Então, o potássio vai saindo aqui, por diferença de concentração. O meio intracelular é eletronegativo, pelos temas que a gente já discutiu, enquanto que o meio extracelular ele forma um acúmulo de carga positiva aqui, mas a medida ela é eletroneutra. No meio, a gente não pode dizer que dentro a célula é negativa e fora a célula é positiva. Não, fora a célula é neutra. Fora a célula não, fora da célula, no meio extracelular, o ambiente é eletroneutro. Certo isso? Esse acúmulo de carga positiva é próximo à membrana, né? Por causa da atração dos ânions intracelulares. Bom, então essa foi a nossa aula sobre potencial de repouso, tá? O potencial de membrana, e espero que tenha ficado claro, tá? Eu tenho um acúmulo de cargas negativas dentro da célula, de moléculas que são aprisionadas, que não têm transportadores, certo? E embora eu tenha uma alta concentração de potássio dentro da célula, esse potássio ele pode até sair da célula por diferença de concentração. Mas como ele tem carga positiva e está saindo, tá, ele faz com que a célula fique mais negativa e isso atrai para que ele volte ou fique parcialmente retido. Tá? Isso contribui diretamente para a manutenção do ambiente eletronegativo dentro da célula. E é importante ressaltar isso. O fato da célula ser eletronegativa não é ruim. Esse potencial de repouso ele é importante porque metabolicamente, fisiologicamente, as atividades celulares são funcionais nestas condições. A alteração disso, em muitas ocasiões, tornando a célula mais negativa ou mais positiva, pode fazer com que a célula fique menos responsiva e em algumas situações possa levar à morte celular. Tá bom? Mas isso é tema para outra aula e a gente vai começar a falar sobre isso na próxima aula, quando eu for falar sobre potencial de ação. Tá? Então, espero que tenha ajudado, que tenha contribuído. Tá? Se gostou, dá a sinalização lá
de que gostou, para eu saber, tá? E se tiver dúvida, o comentário fica à disposição. Até a próxima, pessoal!